irmãos. Boa tarde a todos, na graça, na paz do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. A unção de Deus está tão boa, né? Tão gostoso a gente adorar a Deus, a gente buscar o Senhor junto com outros irmãos que também querem a mesma coisa. Amém? Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos ensinos sobre educação financeira e hoje falaremos sobre crenças financeiras. É interessante, já estamos há 4 cultos, 4 palestras, 4 encontros falando sobre finanças e ainda não entramos diretamente no assunto dinheiro. Estamos tratando sobre comportamento. Por quê? Porque o dinheiro é simplesmente consequência dos nossos comportamentos. Geralmente, quando as pessoas estão passando por um problema financeiro, elas pensam que o problema é dinheiro. Mas eu posso lhe garantir, nunca é dinheiro. O dinheiro é apenas uma consequência de uma série de outros problemas que precisam ser bem resolvidos dentro das pessoas. E hoje nós iremos falar sobre crenças financeiras. E quando falamos sobre crenças, nós enfrentamos um desafio pessoal, que se chama o nosso ego. Todo mundo tem um ego. Você acredita em algo e você protege aquilo que você acredita. Tem algumas pessoas que são capazes de brigar por conta da fé delas. Tem pessoas que são capazes até de defender a fé delas com a própria vida. Nós cristãos podemos morrer por causa de Jesus. Amém? Não negaremos a nossa fé em Cristo, ainda se necessário for, morrer por conta disso. Porém, existem fé que às vezes as pessoas têm que são inconsistentes. É uma fé equivocada. Ela acredita daquela forma, realmente ela acredita, mas aquela fé não tem nada a ver com a vontade de Deus. É apenas uma fé pessoal que ela desenvolveu. Os homens bomba, por exemplo, eles têm fé ou não têm? Tem. Eles têm tanta fé a ponto de se explodir, morrer e matar outras pessoas. Mas essa fé está alinhada com a vontade de Deus? Não. É uma fé prejudicial. E por incrível que pareça, o que mais ajuda o homem de Deus é a própria fé. Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou. Mas o que mais prejudica muitos cristãos na área financeira também é, por incrível que pareça, a própria fé sobre dinheiro. Uma fé equivocada que às vezes as pessoas desenvolveram na sociedade, que vieram, herdou de berço, de família, que adquiriu certas experiências e gerou uma fé com base naquelas experiências que não tem nada a ver com a vontade de Deus. É uma fé pessoal, mas é uma fé até antibíblica. E por incrível que pareça, até usando a Bíblia, você é capaz de desenvolver uma fé antibíblica. Satanás, ele tentou Jesus usando o quê? A própria palavra. Então é possível alguém se perder mesmo dentro da Bíblia em relação às convicções. Pegar versículos isolados e desenvolver uma fé com base naqueles versículos isolados. E a fé que deveria ser a favor, acaba sendo contra a própria pessoa. Continue, por favor. Crenças financeiras, vamos lá. As suas crenças conduzem ao seu comportamento, que arrastam as suas decisões, que leva ao seu resultado financeiro. Pessoal, você não deu licença só um minutinho que eu vou colocar o microfone aqui para gravar, né, que depois eu posto no grupo. Eu esqueci de ligar aqui o microfone, está ali filmando, mas não está gravando. Depois a gente assiste novamente. Está funcionando aqui? Tá, né? Joia. Então, sobre crenças financeiras, as nossas crenças, elas levam ao nosso comportamento, e o nosso comportamento, eles arrastam as nossas decisões, que vem gerar o quê? Um resultado. Passa para o próximo slide, que a gente vai entender um pouco melhor. Você está vendo aí uma árvore com a raiz. Cada um desses elementos representa um fato na nossa vida, na vida financeira. As raízes representam as crenças. Quando você olha para uma árvore, você vê as raízes.
Não, mas ela só existe por causa das raízes que dá sustentabilidade. Inclusive, antes dela crescer, ela desenvolve raízes. E aí, quando você olha para a vida financeira de uma pessoa, você olha o resultado. Mas, por trás daquele resultado, existem raízes. Existe algo que ela acredita que tem levado a consequência, que é o tronco, comportamento. Ou seja, primeiro você desenvolve uma fé, uma crença. Essa crença gera um comportamento. Você se comporta de determinada forma porque você acredita de determinada maneira. Esse comportamento vai se tornando um padrão de tanto você se comportar daquela forma. Quando surge uma situação que é para lidar com dinheiro, você toma uma decisão conforme aquilo, o seu jeito de ser. E o seu jeito de tomar decisões financeiras representa os galhos. E na ponta tem o quê? Tem os frutos. O dinheiro representa a ponta dessa árvore. O resultado final. O dinheiro é simplesmente fruto de crenças que geraram comportamento, que levaram a decisões, e no final nasceu o dinheiro. Só que, às vezes, as pessoas, elas têm trabalhado em cima das consequências, ao invés de trabalhar em cima da causa. Ela olha que está sem dinheiro, que a vida financeira dela está um pouco bagunçada, e aí ela tenta conseguir dinheiro. Ela pensa que o problema dela é o quê? É dinheiro. É como um agricultor que vê uma árvore com fruto bichado, por exemplo, e aí ele vai colocar um adubo no fruto. Vai funcionar? O adubo tem que ser colocado aonde? Na raiz. Por quê? Aquele fruto só está doentio porque da raiz está vindo algum problema, né? E que precisa ser tratado na raiz. Então a questão financeira, ela precisa também ser tratada na raiz, nas crenças. Por incrível que pareça, são as suas crenças que resultam a sua situação financeira. E para mudar a situação financeira, precisa passar por uma mudança de mentalidade e de crença. Eu realizo mentorias e a gente passa várias sessões das mentorias só trabalhando as crenças. Porque enquanto uma pessoa não mudar as crenças dela em relação ao dinheiro, as crenças de alguma maneira vai arrastar ela para o estado original. Ela sempre vai voltar à mesma situação. Estava até conversando com os irmãos aqui no começo. Eu quase quebrei 2 vezes por causa das minhas crenças. Eu começava a ganhar dinheiro, prosperava, mas depois eu dizia, eu não quero dinheiro não, eu quero Deus, eu quero buscar Deus, eu não quero saber de dinheiro, e eu abandonava tudo. Eu deixava as pessoas me roubar, e eu levava prejuízo, não estava nem aí, e fui me afundando. Quando a coisa apertava, eu buscava a Deus, aí para Deus, está errado. E Deus me ajudava, me restaurava, eu me levantava, pegava a malinha, colocava debaixo do braço e saía para os meus credores, acertando as dívidas e dizendo, me dê um prazo que eu vou lhe pagar, me dê um prazo que eu vou lhe pagar, e aí resolvia tudo, depois de muito sacrifício, aí prosperava novamente. Daqui a pouco as minhas crenças novamente vinham bater na porta e diziam, Reni, você está trabalhando, juntando tesouro na terra. E aí eu dava um jeito de me auto-sabotar e tomava decisões erradas, levava prejuízo, eu começava a perder tudo novamente. Foi quando eu acordei e percebi que a minha vida financeira não ia mudar enquanto as minhas crenças não fossem alinhadas com a vontade de Deus. Gente, eu sirvo ao Senhor há muitos anos, há 39 anos, e dentro desses 39 anos eu já vi muita gente boa, de coração bom, mas sofrendo financeiramente por causa das crenças. Eu era uma delas, mas eu já vi muita gente do mesmo jeito que eu, que tem sofrido muito, pessoas que realmente são de Jesus, que são puras, que são genuínas, que tudo que elas mais querem é agradar a Deus, porém as crenças delas acabam prejudicando o andamento financeiro da vida dela. E o nosso objetivo aqui é justamente tratar essas crenças para que nada impeça você de progredir financeiramente. Amém? Amém? Você quer ver que dinheiro não resolve o problema? Se distribuísse para todas as pessoas da terra a mesma quantidade de dinheiro,
depois de um mês, todo mundo teria a mesma quantidade? Teria alguém que estaria quebrado, teria alguém que estaria rico. Com pouco tempo, o jogo mudaria. Por quê? Por causa das crenças das pessoas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Dinheiro é resultado de decisões. Falta de dinheiro é resultado de decisões. Só que nós, às vezes, damos uma de João Bobo, né? E achamos que não tem nada a ver com a gente. A gente procura uma desculpa, uma justificativa. Não, é por causa da economia do país, é porque a situação está ruim para todo mundo. Eu não sei se você já repetiu isso, mas se você já repetiu, deixe de repetir isso. Diga, ainda que seja ruim para todo mundo, para mim vai ser bom, em nome de Jesus. Eu lembro quando começou a pandemia, as pessoas entraram em desespero. Eu tinha, na época, 20 funcionários e a gente tem contas a pagar e muita gente desesperada, e as pessoas diziam, eita, eu vou quebrar, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu abri a minha boca e eu disse, em nome de Jesus, nessa pandemia, a gente vai prosperar como nunca. Dito e certo. Enquanto muita gente quebrou, muita gente se afundou, foi o período que a gente mais ganhou dinheiro. Você precisa aprender a usar a sua boca da forma correta. O mundo é negativo. Você tem semeado que tipo de palavra? O que você tem vivido em sua vida financeira é resultado. Não é questão de sorte ou azar, mas é consequência de suas decisões ao longo da vida. Eu sei que durante um período, os jovens, os adolescentes, eles sofrem consequência das decisões dos pais. Mas logo você sai de casa, começa a tomar suas decisões, e o que acontece em sua vida financeira não é sorte, não é azar, mas consequência. Então sempre que você tiver com um problema financeiro, pense, isso é consequência de alguma decisão. Então eu preciso mudar a decisão, porque quem tem a capacidade de tomar a decisão errada, também tem a capacidade de tomar decisão certa. E tem coisas que, por mais que alguém ore por você, a responsabilidade de tomar a decisão certa é sua. Amém? Próximo slide, por favor. Por trás de todo comportamento existe uma crença escondida. Você está vendo ali aquele muro representa um comportamento, é o que você está vendo. Mas tem algo escondido lá atrás dele. O que é que está escondido? Dá para ver aí? Só um pontinho ali, mas dá para perceber o quê? Um elefante. Por que eu coloquei um elefante? Porque um elefante, ele sofre com crenças limitantes. Quando ele é pequeno, o domador dele pega ele e amarra uma corda e enfia uma estaca no chão. E como ele é pequeno, ele força e não consegue sair, porque aquela estaca está prendendo ele. Só que ele vai tentando uma vez, duas vezes, vai se machucando, não consegue sair, porém ele vai crescendo. Ele vai ficando grande. Ele não sabe o poder e a força que ele tem. E agora o domador continua colocando só uma estacazinha no chão e ele fica parado. Porque ele desenvolveu a crença que ele não consegue sair. Qual é o elefante que está impedindo de progredir financeiramente? É fácil começar, é difícil recomeçar. Porque para recomeçar, você vai ter que curar as suas limitações, as suas feridas, as suas dores, da vez que você fez e não deu certo. Da vez que você fez e quebrou, e passou vergonha. E nós cristãos, nós abominamos errar, né? Mas isso não deveria ser assim. A própria Bíblia não nos condena. A Bíblia diz assim, ó, filhinhos, essas coisas você escreveu para que não pequeis. Mas se alguém pecar, lembre que temos um advogado. O homem que pegou o talento e escondeu no chão foi por causa de medo. Ele ficou com medo. E eu sei que tem muita gente aqui que tem um potencial de elefante. É um monstro para fazer dinheiro. Mas ele está como um elefante frustrado. Já tentou várias vezes, não conseguiu. E agora ele nem tenta mais. Eu vou falar uma coisa para você.
No mundo financeiro, não vai dar tudo certo. Repita comigo. Não vai dar tudo certo. Mentiram para você. Quando eu era novo, cantava uma música, era maravilhosa aquela música, e eu cantava também. Vai dar tudo certo! Eu cantava, meu irmão, eu vibrava de alegria. Vai dar tudo certo! Eu pulava, era um fervor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas eu preciso te dizer, não vai dar tudo certo. Entendi, você está dizendo que não vai dar tudo certo? Sim. Sabe por que não vai dar tudo certo? Porque mesmo que seja uma direção de Deus, quando ela passa pela execução do homem, existe falha, não na direção de Deus, mas na execução do homem. Então às vezes você está fazendo o que Deus mandou, mas às vezes você está fazendo do jeito errado. Ou você está fazendo o que Deus mandou, mas está fazendo na hora errada. Ou você está fazendo com a pessoa errada. Você sabe que a pessoa errada faz o barco afundar? Lembra que o povo que estava com Jonas ali no barco, o barco ia afundando por causa de quem? De Jonas. A pessoa errada faz o barco afundar. Lembra que Abraão, ele começou a enfrentar uma série de problemas por causa de Ló. Deus chamou Abraão, mas Abraão levou Ló, a pessoa errada. Então o que Abraão estava fazendo? Era a vontade de Deus? Era. Porém ele estava fazendo com a pessoa errada. Então por isso que eu posso me afirmar, por mais que você queira, não vai dar tudo certo, porque você é humano igual a mim. Não queira fantasiar a coisa e pensar que você é um super-homem, que você não é. Muitas vezes você vai se equivocar, muitas vezes você vai se apressar, você vai interpretar de outra maneira, Deus fala algo, mas aí você pensa que é uma certa coisa, e depois você não esperou nem Deus terminar a conversa, né? Já pegou aquilo e se apressou, né? E aí Deus complementa e você diz, eita, eu já me precipitei. Lembra de Abraão? Deus prometeu, mas Abraão quis fazer do jeito dele. Isso é comum. Me mostre uma única pessoa na vida que deu tudo certo na vida dela. Hã? Até Jesus, em alguns momentos, não deu certo para ele. Desde novo, Jesus foi perseguido e teve que fugir. Deu certo? Não deu. Aparentemente, não deu. Fugiu. Judas traiu Jesus. Pegaram Jesus, penduraram numa cruz, bateram em Jesus, aparentemente, olhando para ele, deu certo aquilo? Não deu. Até depois de morto, o diabo estava fazendo festa, pensando que Jesus tinha fracassado. Porém, Jesus ressuscitou. E no final, deu tudo certo. Diga, no final, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vai ter momentos que você vai ficar confuso. E está tudo bem, continue andando. A Bíblia diz que aquele que anda, leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo, trazendo seus preciosos feixes. Então, irmão, está chorando? Chore, mas vai andando. Mesmo chorando, engula o choro e continue. No mundo dos negócios não vai dar tudo certo. Me mostre um único empreendedor, empresário, uma pessoa que foi muito bem sucedida, que deu tudo certo desde o começo. Inclusive, muitas delas começou a dar certo depois de algo dar muito errado. Tem a história de Geraldo Rufino, que hoje é o rei do diesel, né? Ele vende peças para carreta, é uma referência no Brasil todo, né? É um homem muito rico, um milionário muito rico, e aconteceu tudo, começou quando ele tinha uma carreta, e a carreta dele capotou, e quebrou tudo, e ele não tinha o que fazer, a única coisa que ele pôde fazer foi vender as peças da carreta, e começou vendendo as peças, e hoje se tornou uma das maiores oficinas de carreta, a maior do Brasil. Então foi quando deu errado, que algo começou a dar certo. Por quê? Porque no erro existe um aprendizado. Mas nós cristãos ficamos com muito medo de dar errado, irmão. Se prepare, porque alguma coisa vai dar errado no caminho. Jesus nunca disse que ia dar tudo certo. Ele disse, me mostra um versículo bíblico, uma promessa de que vai dar tudo certo. Ele disse, no mundo tereis aflições. Aflições significa que você está com um plano, está com um objetivo, está caminhando numa direção, naquela direção vem perseguição, algo não funciona muito bem, não acontece do seu jeito, e aí você vai ter que ser resiliente e persistente. Não vai dar tudo certo, mas se você persistir, no final,
vai dar tudo certo. Amém? Então as suas crenças precisam ser mudadas, porque de repente as suas crenças é que está impedindo o seu progresso financeiro. Próximo slide. As 3 crenças que definem a sua vida financeira. Basicamente, eu coloquei 3 grupos de crenças. O que você acredita que o dinheiro é? Para você, o que é dinheiro? Se eu perguntar para cada uma das pessoas aqui, der uma folha para anotar o que é dinheiro, cada uma vai ter um conceito de dinheiro. Na sua cabeça, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Cada um tem um conceito de dinheiro. O que você acredita que deve fazer para captar dinheiro? Cada um pensa que deve fazer uma determinada coisa para captar dinheiro. E o que você acredita que deve fazer com o dinheiro quando ele chega em suas mãos? Tudo sobre dinheiro se resume nessas 3 frases. O que é dinheiro para você? O que você faz para captar dinheiro? E quando o dinheiro chega, o que é que você faz com ele? Porque tem gente que até é muito bom em captar dinheiro, mas é muito ruim em administrar. Eu conheço pessoas, minha família, que já abriu umas 100 empresas, e já faliu 101. E principalmente quando a empresa vai bem, é que ela dá um jeito de gastar mais do que o que pode e as coisas desandam. Ela é boa de captar, mas é péssima em administrar. Próximo slide. Nós vamos agora direto falar sobre algumas crenças sobre dinheiro. Vamos falar rápido, porque o nosso tempo é pouco. Eu gostaria de saber quantos minutos eu tenho para você situar. Ok. O que você acredita que o dinheiro é? O que dinheiro é para você? Para você, dinheiro é o quê? Uma fonte. Para você, dinheiro é o quê? Condições. Para você, dinheiro é o quê? Sustentar. Pronto, vou usar a palavra dele. Dinheiro para ele é uma fonte de sustento. Na cabeça dele, dinheiro não é fonte de alegria, é fonte de sustento. Então, naturalmente, quando ele conseguir o dinheiro de se sustentar, ele vai fazer o quê? Parar, porque você já atingiu o objetivo do dinheiro. Mas se uma pessoa vê no dinheiro, por exemplo, dinheiro é uma fonte de realizar sonhos, um meio de realizar sonhos, essa pessoa só vai parar quando ela realizar os sonhos. Entende? Cada um vê o dinheiro de uma forma e se comporta conforme o que ela vê. Quando eu abri uma mercearia, quebrado pela cepa, com R$300, já havia uma pessoa que tinha uma mercearia há uns 5 anos. E aí eu abri as mercearias, abri mais outra, vendi as mercearias, ganhei muito dinheiro com a mercearia, vendi a mercearia. E 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, essa pessoa permanece exatamente do mesmo jeito. A minha mercearia que eu abri sem nada, prosperou, eu abri outras, cresci, e ele continua exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque ele enxerga o dinheiro exatamente como o irmão pensou sobre o dinheiro, que é fonte de suprimento. Entende? Então cada um na sua cabeça tem uma ideia do que é o dinheiro. E essa ideia gera um comportamento. Entende? Eu vejo o dinheiro como uma oportunidade de abençoar vidas. E aí eu não me aquieto enquanto não tenho muito dinheiro para abençoar muitas vidas. Entendeu a diferença? Agora, se a pessoa enxerga o dinheiro somente como suprimento, ela vai trabalhar até aquele nível. Entende? O que eu estou falando, irmão, é apenas como exemplo, mas o senhor está entendendo bem, né? A gente se comporta conforme a nossa fé. O que é dinheiro para você, na sua cabeça? Talvez você precisa mudar o seu conceito de dinheiro. Amém? Dinheiro é bom ou ruim? É bom? É ruim? Quer dizer, um já disse aqui, depende. Então ele já não associou o dinheiro como algo bom. Depende, né? Então, aí já depende. É algo condicional. E pode ser bom ou pode não ser. Ou seja, cada um tem uma ideia sobre dinheiro. Mas para o filho que via o pai que trabalhava para ganhar dinheiro e desprezava a família, pegava o dinheiro e saía com o amante, dinheiro é bom?
para a mulher que começou trabalhando com seu esposo, ralando do começo, e agora ele começou a ganhar um dinheirinho, ficou bonitinho, foi para academia, se arrumou, comprou um carrão, e agora ele arrumou uma novinha. Para ela, na cabeça dela, dinheiro é bom? Entende que as pessoas têm pensamentos diferentes sobre dinheiro com base nas suas experiências de vida? Por incrível que pareça, tem muito cristão que ele fala, dinheiro é bom, mas no fundo, ele vê o dinheiro como um mal necessário. Ou seja, como algo que é ruim, mas eu tenho que ter para não morrer de fome. Entende? Então, enquanto uma pessoa enxerga o dinheiro como algo ruim, ela vai buscar o dinheiro, se tudo que ela mais quer é agradar a Deus, se o coração dela é voltado para o Senhor, ela vai buscar algo ruim? Não vai. E era como eu pensava. Eu via o dinheiro como algo ruim. Eu pregava que o dinheiro era ruim. Eu acreditava que o dinheiro é a raiz dos males, já uma distorção bíblica, né? Então, eu evitava dinheiro a todo custo. E eu sei que tem muita gente que está congregando com a gente, que tem uma boa doutrina, uma palavra bem consistente, equilibrada sobre finanças, mas que tem raízes de crença sobre dinheiro que adquiriu no passado e vê o dinheiro como algo ruim. Enquanto uma pessoa enxerga o dinheiro como algo ruim, essa pessoa vai se esforçar pelo dinheiro, para conseguir dinheiro? Não. Vai se esforçar por algo ruim? Então, inconscientemente, muita gente acredita que dinheiro é ruim. Eu não sei, você precisa rever as suas crenças, mas se você vê o dinheiro como algo ruim, devido a alguma experiência traumática que você enfrentou, você precisa reformular a sua crença sobre dinheiro. Porque se dinheiro fosse ruim, Deus não seria o dono da prata e do ouro. Deus é o dono da prata e do ouro. Se dinheiro fosse ruim, Deus não daria para Jó o dobro do que ele já possuía. Se é que Jó já era o homem mais rico do Oriente e Deus deu 2 vezes mais. Se dinheiro fosse ruim, Deus não tornava Abraão um homem riquíssimo. Quando Deus chamou Abraão, se você ler, você vai ver, Abraão já era rico e a Bíblia diz que Deus tornou ele riquíssimo. O dinheiro esteve presente no ministério de Jesus, do começo ao fim, antes de Jesus. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente levaram riquezas para ele, incenso, mirra e ouro. Durante o trajeto de Jesus, mulheres ricas serviam a Jesus com os seus bens, dinheiro. Quando Jesus morreu, um homem rico chamado José de Arimateia serviu a Jesus com o túmulo que ele havia comprado, feito na pedra. Dinheiro é bom ou ruim? Jesus dava dinheiro para as pessoas. Se ele dava dinheiro, é porque dinheiro era algo ruim. A Bíblia diz, inclusive, se você que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo o que é justo, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Ou seja, se dinheiro é ruim, Deus não queria que a gente tivesse nem para a gente, muito menos dar para outra pessoa. Então Deus não vê o dinheiro como algo ruim. Porém, o diabo, ele disseminou uma doutrina franciscana no meio da igreja que satanizou o dinheiro, que faz as pessoas enxergar o dinheiro como algo ruim. E isso é devido também a algumas interpretações bíblicas. Mostre aí, por favor, Provérbios, capítulo 30, no versículo 7. Nós vamos ver uma oração aqui que talvez você já fez. Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Inclusive, gente, hoje nós estamos com nosso livro aqui, viu? Deus me ensine a lidar com o dinheiro. Eu acredito que qualquer pessoa que lê esse livro e colocar em prática vai progredir. Não tem como. Não tem como. 2 coisas peço a Deus: não me negues antes que eu morra. Quais as coisas que ele pedia? Siga aí. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me apenas o alimento
necessário. Está na Bíblia, né? Quantos aqui já pediram, já fizeram essa oração? Deus, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Parece ser uma oração humilde, né? Um coração humilde. Aí veja o que ele diz em seguida. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria quem é o Senhor. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Esse homem foi sincero, não foi? Ele disse: Deus, eu não sei lidar com dinheiro não. Se eu pegar dinheiro, eu vou me desviar do Senhor. Ou então, se faltar dinheiro, eu sou capaz de roubar. Seja sincero, você conhece o seu coração. Se você ganhar dinheiro, você vai se afastar de Deus por causa disso. Seja sincero. Então esse versículo não se aplica a você. Se lhe faltar dinheiro, se você passar uma situação difícil, você vai roubar por causa disso? Ele foi muito sincero e ele disse: se eu tiver dinheiro, eu vou me afastar de Deus. Se eu não tiver, eu vou roubar. Gente, tem pessoas que olham um versículo como esse e pensam que é a instrução de Deus para o homem, que Deus está ensinando que todo mundo ore dessa forma. Aí, pula aí para o versículo 2. Versículo 2. Vejam o que esse homem falou acerca dele mesmo. Sou o mais estúpido dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Quem faz essa oração é uma pessoa estúpida. Continue. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Continue. Quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou as mãos, os ventos? Quem embrulhou? Eu acho que eu pulei alguma parte. Bom, mas até aí dá para você entender. Meu tempo já está acabando. O que acontece? Essa oração foi a oração de Agur. Ele foi muito sincero na oração dele. Mas essa não é a oração que deve ser repetida por nós cristãos. Do mesmo jeito que quando Jó, ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Foi Deus que tomou? Não, ali ele falou, mas não foi a vontade de Deus. Gente, nem tudo que está na Bíblia foi Deus quem falou e nós devemos repetir. Não, na Bíblia tem Deus falando, na Bíblia tem o diabo falando, na Bíblia tem o homem falando a vontade de Deus, na Bíblia tem o homem falando a vontade do diabo. Enfim, existem muitas coisas que você precisa interpretar ao ler a Bíblia. Porque tem pessoas que, lendo a Bíblia, estão desenvolvendo uma fé muito equivocada e estão se prejudicando espiritualmente. Agora pense, uma pessoa que pensa como Agur, né? Como Agur, essa pessoa, ela vai fazer por onde prosperar? Não vai. Por quê? Porque a crença dela é que o dinheiro vai prejudicar a vida dela. Você precisa rever suas crenças. Nós temos muito conteúdo, não dá para passar tudo hoje, mas você precisa rever suas crenças. Se você quer saber como são as suas crenças, é só olhar para os seus resultados financeiros. Se o seu resultado financeiro não está bom, tem alguma coisa errada na sua forma de acreditar sobre dinheiro. Nós temos aqui quase 60 crenças. Nós vamos falar só mais algumas aqui. Deus não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente que pensa assim: vai falar sobre dinheiro na igreja? Na igreja falar sobre dinheiro? É como se fosse uma coisa assim do demônio, né? Não, isso aí fala em outros lugares, é uma coisa do pecado. Tem gente também que acha o dinheiro uma coisa suja, né? E tem gente que pensa que dinheiro é desnecessário. Tem pessoas que agem como se dinheiro fosse desnecessário. Tem até uma música que está bem famosa por aí, né? Só preciso de dinheiro para comprar o leite da criança e o molde da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. E tem crente pensando assim, também de alguma forma. Não, só preciso de dinheiro para comprar comida, para ir me virando aqui. E o resto é só fé. Tem pessoas que estão ignorando a realidade. Gente, o dinheiro é necessário. Antes de você nascer, foi necessário. Sua mãe precisou de dinheiro para comprar vitaminas, para comprar o seu enxoval, para preparar todo o ambiente para você nascer, para fazer o pré-natal.
e vão precisar de dinheiro quando você morrer para fazer o funeral. E os seus filhos precisarão de dinheiro para sobreviver depois de você morrer. E você precisa pensar sobre isso. Algumas pessoas estão ignorando a necessidade de dinheiro e por conta disso estão sofrendo mais do que o necessário. Tem muita coisa para a gente passar, em outra ocasião a gente vai continuar, mas por hoje reveja as suas crenças. Olhe para os seus resultados e seja humilde diante de Deus, dizer, eu estou crendo de forma errada. Eu quero aprender a lidar com dinheiro, enxergar dinheiro como Deus enxerga. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, graças a paz. O pastor Eli, ele não